E, ó, estão arrancando até gente da chamada aqui, meu Deus. Não tira o povo, não, deixa o povo aqui. Bom dia, seu David. O David com essa cara de mal. Bom Ô, David, dia. você trata de entrar nessa live com a cara com um sorriso, rapaz. Nossa, de manhã é muito difícil. Não, você entra e sorri assim, ó. Você já tem essa cara de quer matar uns 15, ainda vem com essa cara ruim e dá medo na gente. Tá bem, na próxima vem o melhorzinho. Agora já riu, agora tá bonitão. Aí, glória a Deus, aleluia. Não, já não bate o Leandro corintiano com essa cara dele aí, que a gente parece que vai roubar a gente toda hora, e chega o seco, mas tá perdido. Pelo amor de Deus, cada peça que Deus me manda que é só o sangue de Jesus. Então, vamos lá, pela fé, entendemos, pela palavra de Deus, tudo foi formado. Então, eu não vou conseguir explicar esse texto é tão poderoso, esse verso, que eu ficaria um mês falando só sobre isso aqui. Então, eu vou tentar resumir um pouco hoje, um pouco segundo, e tentar ir para as obras da fé, né? E vamos que vamos. Vamos lá. Vamos falar um pouco sobre isso aqui. Eu quero falar de um tema que, para mim, eu acho fantástico isso aqui. E isso vai deixar encucado. Alguns já sabem, outros não, mas eu sempre amo falar disso aqui. Primeiro ponto, Deus não errou quando ele te fez. Guarda isso. Deus não errou quando ele te fez. Deus calculou, te mediu, fez tudo no momento certo, no lugar certo, do jeito certo. E algumas coisas eu vou esclarecer. Bom, pela palavra de Deus tudo foi formado. E você precisa entender que quando Deus foi criar tudo, quando eu digo tudo, em português tudo significa o quê? Tudo. Em grego, tudo é tudo. Em aramaico, tudo é tudo. Em Namekosodim, na língua dos Sayajins, tudo também é tudo. E se existir uma língua extraterrestre, tudo também é tudo. Então, quando Deus fez tudo, ele fez como? Pelo poder da palavra. A palavra, ela não é só um som, não foi um som somente. É uma pessoa. Essa pessoa é Jesus, o Verbo. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Sem ele, nada do que se fez teria sido feito. Deus, Jesus, criação, ok? Deus liberou Jesus e a partir de Jesus tudo foi criado. Eu já começo a me alegrar. Por quê? Quando eu falo de tudo, eu falo da Rosilene, eu falo da Luana, eu falo do Zanão, eu falo do David, eu falo do Taylor, eu falo de tudo e de todos. Todos foram criados de antemão, conforme está em Efésios, antes da fundação do mundo, nós fomos gerados nele. Isso para mim é fantástico. Nele quem? Em Jesus. Ok? Então você não é obra do acaso. Você não é fruto de uma traição. Se você é fruto de um pulo de cerca da tua mãe ou do teu pai, você não é obra do acaso. Você foi desejo de Deus. A concepção na Terra pode ter sido errada, fora de tempo, de maneira indevida, numa família disfuncional. Porém, o desejo da vida e a programação da tua existência foi correta, perfeita, boa e agradável. Deus, nele não há imperfeição, nele não há projeto falido, nele não há derrota, nele não há destruição, nele há um projeto maravilhoso, um ser poderoso, alguém que veio para a Terra num tempo e espaço para uma obra determinada fantástica. Vem comigo aqui. Antes da fundação do mundo, ou seja, antes de Deus fazer o globo terrestre, antes de Deus dizer para o mundo, exista, você já existia nele, ok? Ok? Agora, por que você não nasceu
há 300 anos atrás? Porque teve pessoas que nasceram há 300 anos atrás. Houve pessoas que nasceram há 4.000 anos atrás. Houve pessoas que nasceram há 50 anos atrás. Há pessoas que vão nascer daqui 100 anos. Amém? Então, você precisa entender um pouco sobre o mistério da vida e do tempo e do espaço. Vamos lá. Pela palavra, Deus criou tudo. Isso aqui é demais. Zanão, você é um verbo encarnado. David, você é um verbo encarnado. Leandro, você é um verbo encarnado. Taylor, você é um verbo encarnado. Vocês conseguem entender que tudo que foi criado foi uma palavra de Deus que virou vida, que veio existir. Então, quando Deus fez todas as coisas, por exemplo, ele disse para a terra, terra, produza árvores. Então, a terra produziu árvores. As árvores são resultados de uma obediência a uma palavra. Mas quem produziu as árvores não foi Deus, foi a terra, ok? Mares produzam peixes, ok? Então, ainda que seja obediência à palavra, os peixes são frutos do mar. Mas quando chegou a tua vez, Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, o Criador, ele mesmo, tirou de si, do sopro da sua boca, pegou elementos da terra, pegou elementos dele e criou você, criou eu, criou um protótipo. Agora, qual é o erro teológico? Achar que o primeiro protótipo do homem é Adão. Só que pensa comigo, como que eu crio algo à imagem e semelhança se eu não tenho um protótipo de antemão? Para mim criar algo à imagem e semelhança desse boneco, eu tenho que ter um boneco, sim ou não? A imagem e semelhança de quem Deus criou o homem? De Jesus. Então, a primazia não é Adão. A primazia é Jesus, o Verbo. Então, quando Deus vai criar todas as coisas pelo poder de sua palavra, o elemento primordial e primário é Jesus. Todas as coisas que existem, só existe uma criação que é parecido com Jesus. Você, que tem a capacidade de ser bidimensional, de conseguir estar aqui e lá ao mesmo tempo, de conseguir fazer coisas simultâneas. E eu gastaria muito tempo te ensinando isso, mas vai ficar muito profundo, eu vou dar uma segurada aqui, porque senão tem gente que vai começar a bater a cabeça. Deixa eu voltar, porque eu quero atentar uma coisa. Você sabia que o teu nome, principalmente o teu nome inteiro, carrega um código secreto que aponta diretamente para o teu chamado, teu propósito, e não tem a ver com o teu pai e tua mãe, o que eles escolheram para você? Um dia eu perguntei para minha mãezinha se ela tinha noção que o meu nome significava o que significava. E ela disse que colocou meu nome Bruno porque ela achava o nome bonito. Agora, de onde veio a inspiração para minha mãe colocar o nome Bruno? Bruno Nogueira Ramos de Oliveira. Ela não soube me explicar. Ela disse que pegou parte do nome do meu pai, parte do nome dela, e o nome Bruno, que ela achava bonito. Ela e meu pai decidiram junto. Já o nome da minha mãe é porque minha avó fez voto com as 15 santas e colocou as tias da minha avó, né? Sei lá, eu sei que um monte de gente fez voto com o santo. A sogra da minha mãe, as minhas avós, que fizeram as avós fez com a Maria, não sei o que, ficou Rosilene de Fátima, Aparecida, e aí tem nome de tudo. A minha mãe, ela tem o cânon católico inteiro no nome dela. Mas, independente disso, você sabia que, principalmente no teu nome inteiro, existem códigos que apontam para aquilo que Deus já, de antemão,
preparou para você na terra. A tradução do meu nome é Bruno Nogueira Ramos de Oliveira. Bruno significa moreno, ainda que eu não seja moreno, zóio claro e branco igual leite, né? Mas é moreno no sentido de queimado pelo fogo. Uma pessoa que trabalha em forja e queima sua pele não pelo sol, mas queima de trabalhar perto do fogo. Então, vem a palavra Bruno vem disso. Então, é queimado pelo fogo. A nogueira é uma árvore que produz noz e que produz azeite, que produz óleo, né? Ramos, entrada triunfal de Jesus na cidade. Oliveira produz oliva e oliveira, na tradição do nome, era dado a pastores, né? Tanto na cultura judaica, era dado o sobrenome Oliveira para quem cuidava de ovelhas, e das oliveiras era dada a pastores. Então, meu nome ficaria como algo do tipo um pastor queimado pelo fogo, chamado para a entrada triunfal de Jesus na cidade. Um pastor queimado pelo fogo com óleo para a entrada triunfal de Jesus na cidade. Ou seja, tem tudo a ver com aquilo que Deus me chamou. Minha mãe não sabia disso. Nem eu sabia. Mas quando eu fui investigar, eu descobri que Deus não errou. Eu ensinei esses dias numa das escolas que eu treino alguns profetas na nação, e eu ensinei sobre algo poderoso, que é o grande que, né, do mundo. Por que que Deus dá um filho para uma noia? Ou por que que Deus dá um filho para uma família disfuncional? Talvez você veio. Quem aqui veio de uma família em que a mãe, você talvez não conhece teu pai direito, foi criado pelo padrasto, foi judiado pelo padrasto, pela madrasta, ou você foi criado pelos avós, e tua mãe, teu pai. Quem aqui foi criado assim, meio... Você sente que tua família, se fosse parar, você nem deveria ter existido. Existe no mínimo alguém aqui, né? Sim ou não? Diga aí sim, levanta a mãozinha, faz um subio, mexe. Nunca. Por que Deus faz isso? Você nunca se perguntou? Se Deus não erra, como que Deus coloca uma criança ali? Cara, tem uma família linda ali, bonita, com pai, mãe, tudo certinho. E às vezes aquele pai, aquela mãe não consegue nem engravidar. E às vezes tem aquele Zé dentro d'água lá que só faz coisa errada. Aí você olha na rua, a mulher tá fumando um cachimbo de pé, tá com o neném na barriga. E que a criança vai nascer e você fala, meu Deus, deixa eu te falar uma coisa. Pensa duas coisas. Biblicamente, Deus se preocupa com eternidade, e na terra ele se preocupa com como que eu uso a palavra? Não é herança só, posteridade. Você nunca olhou, por exemplo, assim, fulano gerou Bertano, que gerou Deltrano, que gerou Ciclano na Bíblia, muitas vezes? Porque Deus se preocupa com a posteridade. Então, para Deus, ele não olha, Taylor, só para você. Ele olha para o teu tataraneto. Ele olha para uma árvore, ele olha para os galhos dela que nem nasceu ainda. E olha para a raiz quando era uma raiz. E olha para a eternidade. Está conseguindo entender? Então, quando Deus coloca numa noia um bebê, Deus está colocando uma semente de remissão. E Deus está depositando fé que aquela criança vai remir aquela família. Então, David, que levantou a mão, Liz, outros que levantaram a mão, Deus não errou quando colocou você na família que você estava. A minha esposa nasceu fruto de uma traição, a mãe tentou abortar, ela não conhece o pai até hoje, o que fez ela mesma, o que criou ela não é pai dela, perdeu a mãe muito nova, foi criada mais ou menos pelo irmão, uma bagunça. Resumo, se ela fosse parar para pensar,
ela ia dizer, Deus errou quando ele me pôs na terra. Porém, da minha esposa veio uma pastora que remiu a semente da posteridade da família dela. Então, Deus não errou quando ele te fez. Ele escolheu um agente remidor para tua família. Esse agente remidor está me ouvindo hoje. Você não é um projeto errado. Você é um projeto perfeito. Porque lá antes da fundação do mundo, quando Deus olhou para o tempo e para o espaço, ele projetou uma semente de remissão. Essa semente é você. Você que está me ouvindo. Ah, mas eu não nasci de uma maneira disfuncional, minha família era uma bênção, tem pai, tem mãe, melhor ainda. Porque os teus filhos vão receber uma herança bendita. Até o Zanão e a Laura veio uma semente, mas o que virá do Zanão da Laura para frente? Até o Taylor veio uma semente. Ah, todo mundo, meus tataravós divorciaram, meu bisavó divorciou, minha mãe divorciou, mas de mim para frente, não vai divorciar. Consegue entender? Deus não pensa só agora, ele pensa na eternidade. Ele não olha para uma família só hoje, ele olha de uma geração. Deus lembrei a palavra, geracional. Ele olha para a eternidade e ele é geracional. Então, quando Deus criou tudo pela palavra, quando Deus libera uma palavra, ele libera para um ventre, ele libera para um tempo e um espaço, ele não está olhando só para um projeto. Então, aqui está a tua resposta. Quando alguém te falar, como que pode Deus dar um filho para uma pessoa por uma noia? Deus está crendo que aquela criança vai remir aquela mãe, vai remir a próxima geração, vai remir as próximas gerações. Porque eu conheço. Olha aí a irmã Cristina. Olha os filhos da irmã Cristina. Está aqui olhando eu. Eu conheci a irmã Cristina, a família dela, os que não eram noia, estavam presos. E hoje são homens de Deus. A Cristina está aqui, não tinha nem onde cair morta, estava para morrer com HIV, estava para morrer no meio da bruxaria. Hoje é uma mulher de Deus, uma mulher que está viva, com saúde, já andou o Brasil inteiro comigo, pregando, vive o sobrenatural. Sabe por quê? Porque Deus não errou quando fez a Cristina. E se hoje você se alinhar com o que Deus fez lá atrás, antes da fundação do mundo, sabe o que vai acontecer? Você vai nascer de novo. Quando a gente lê na Bíblia nascer de novo, não é assim, ó, eu era ruim, eu era um bêbado que vivia drogado, encontrei Jesus e agora eu melhorei. Não é isso. Nascer de novo é se encontrar com o projeto que Deus pensou quando ele te enviou para a terra. Porque Deus não tem dois projetos. Consegue entender, José? Deus não tem um projeto e errou e vai te dar um projeto agora, já que você viveu 20, 30 anos errado, e agora ele vai te dar um novo projeto. Não, nascer de novo é até os 30 anos, 20 anos, deu errado. Então volta de novo, pega o projeto correto e dos 30 para frente, vive o que ele projetou para você. Porque fora do teu propósito, você está escrevendo a vida com a tua caneta. Mas quando você volta para aquilo que ele escreveu na palma da mão, os teus dias, o livro ao teu respeito, conforme a Bíblia diz, que tem um livro escrito ao teu respeito, quando você volta para esse livro, você vai viver a prosperidade do reino, você vai viver a abundância do reino, você vai viver aquilo que Deus estabeleceu para você, e a tua vida será bem-aventurada, porque Deus, quando escreveu a tua história, ele escreveu uma história perfeita. E eu acho isso lindo. Sabe como que eu descobri isso? E que eu estou te ensinando? Um dia, eu estou no meu momento de meditação, e o Espírito Santo fala, vem aqui comigo. E ele me levou além da linha do tempo. Porque quando você sai do Cronos, o Cronos ele é limitado dentro da cronologia. Ou seja, a cronologia é o tempo histórico. Dias, meses, anos, horas, minutos, segundos, milissegundos. É cronológico. O tempo de Deus ele é atemporal. Deus não está condicionado a minuto, segundo. E se você consegue entrar no tempo de Deus, você quebra a barreira do tempo e do espaço. Por isso que às vezes quando você tem revelações e entra dentro do universo de Deus, você não sabe dizer se é passado, presente, futuro.
fica meio boiado até você se acostumar com as visões que você tem. E num desses momentos, Deus me toma e me leva no passado. Eu entendo que é um passado depois, mas na hora era algo como se estivesse acontecendo. E ele me leva, vem cá. E eu vejo Deus sentado no trono. E Deus está olhando assim com os olhos, com chama de fogo. Eu sabia que era Jesus. Olhando com um olhar fixo, e quando quer ver, ele enche o peito do ar e fala uma palavra. E ele fala uma palavra e sai como um som. Eu não entendi aquela palavra. Aquilo virou uma letra dourada e foi fazendo formas assim, e saiu, e o Espírito Santo falou, segue essa palavra. E eu segui ela, e aquilo foi saindo assim, foi, e foi, sabe igual aqueles filmes que você entra num canudo assim, vai passando, e passa estrela, e passa as coisas, e eu fui atrás daquela palavra, e foi passando estrela, foi passando, passou um céu, passou dois céus, passou, de repente entrou no crono. E entrou, quando quer ver, eu vejo uma mulher, e eu vejo aquela palavra entrar dentro da barriga de uma mulher, e entrar dentro de um óvulo, e ficar desse tamanhozinho. E Deus me disse assim, essa é a Nayara. Eu não te dei uma esposa, eu te dei uma profecia, cuida dela. Naquele dia, eu entendi como Deus fez cada um de nós. Naquele dia eu entendi, e muitas das vezes eu vou profetizar para as pessoas, e Deus me mostra o que ele estava pensando quando criou aquelas pessoas. Eu já vi pessoas que Deus cantarolou e escapou uma nota. E a pessoa é uma nota de uma canção de Deus. Aí a pessoa ama música, a pessoa vive de música e nem sabe que ela é criada a partir de uma palavra. Mas não é qualquer palavra, ela é uma estrofe de uma canção. Outras são uma profecia, outras são um estudo, outras... A minha pergunta é, qual parte de qual pensamento de Deus que é você? Agora, você precisa entender que quando Deus pensa... A minha pergunta é, quando Deus pensou, Pedro? Meu pastor sempre diz assim, eu nem sei se o que nós vivemos não é só os pensamentos de Deus. Ele fala assim, e não tem importância. Eu já estou feliz que ele pensou em mim. Por quê que ele fala isso? Porque quando Deus pensou, biblicamente, Deus pensou antes de tudo. Quando não existia nada, não existia ninguém, não tinha tempo, não tinha nada. Não tinha pedra, não tinha nada, não tinha nada. Nada, você vai voltando. Não tinha nada, não tinha, cientificamente, não tinha Big Bang, não tinha pedra, não tinha água, não tinha nem trindade, porque não tinha nem pai, nem filho, nem espírito, não tinha ninguém porque não precisava de nada. Só tinha uma massa de amor, Deus. Só ele. Porque houve um momento que era só ele. E ele resolveu criar. E a partir desse momento, Jesus, Espírito Santo, criação, ok? Mas quando ele decide criar, para criar, o que você faz? Você criar um desenho. Você pensa, ok? Então você precisa entender que Deus pensou. Quando Deus pensou? Antes de todas as coisas. E quando ele pensou, Alex, e falou, eu sempre digo isso, o povo ficou olhando com a cara assim, eu sempre falo, Deus não está falando, Deus já falou. E sabe quando ele terminou de falar? Quando ele diz assim, ó, tudo é muito bom. Ponto final. Ali ele concluiu a história. Ali ele terminou o livro. Ali ele já falou das eras, de tudo, não tem mais o que falar. E é isso que eu quero falar na segunda, porque tudo que tem que acontecer já está pronto, só precisa de alguém que baixa o download. Se conecta na nuvem e baixa. Está pronto. Mas Deus já falou. Agora, eu falo que esse assunto aqui é muito denso e muito amplo para falar em meia hora. Não dá. Já está acabando a live. Tem 1 minuto. Não dá mais tempo. Mas só nesse 1 minuto
para te concluir. Deus, quando pensou, ele pensou já no tempo e no espaço que essa palavra iria nascer, viver e voltar para ele. Porque ele diz que a palavra dele vai e volta para ele, e não volta vazia. Por isso que Jesus vai dizer que quem se apresentar de mãos vazias, maldito. Porque todos nós somos uma palavra que vai voltar e se apresentar para Deus, sim ou não? Gostando ou não, crentes ou ímpios, todos nós vamos nos apresentar. Não tem dessa. Ah, mas eu não quero. No mundo espiritual não tem neutro. Um dia o cara falou, eu não quero saber, nem de céu, nem de inferno. Eu falei, irmão, não tem um lugar para neutro. Não tem um lugar tipo assim, eu não quis participar desse rolê. Não, você tá no rolê, gostando ou não. Então, ou você escolhe um lado, ou um lado te escolheu. Ponto final. E todos nós vamos nos apresentar, porque todos nós vamos ter que prestar conta do que ele disse, do que ele pensou. Porque todo pensamento de Deus é produtivo. Todo pensamento dele produz. Todo pensamento dele vai reproduzir algo e vai ter que trazer de volta. Então, olha que louco. Quando Deus pensou no Rodrigo Zanão, se ele pensou num artista, eu vou deixar um negócio um pouco mais complexo. Teria como alguém que hoje vive de... Você acredita que tem alguém hoje que tem dom de tecnologia para mexer só com carro elétrico? Sim ou não? Teria como esse cara, se ele nasce há 500 anos atrás, servir de alguma coisa? Então você entende que o nascimento desse cara, Deus não errou, que foi no tempo certo. Nesse tempo isso faz sentido. 500 anos atrás um carro elétrico era loucura. Agora, Deus não errou, nem no tempo e no espaço, nem em você, e nem no propósito que ele te colocou na Terra. Agora, você precisa identificar o teu chamado, o teu propósito. E só tem um jeito, ir a ele pelo chamado. Porque ele te chamou. Chamado vem de, vem cá. Primeira vez que você vai ver chamado na Bíblia é quando Deus chamou Adão e perguntou, onde você está? Não é o que você fez, é onde você está. Porque Deus não quer saber o que você fez. Ele quer saber onde você está, que não está fazendo o que ele te disse. Quando ele chama as pessoas para o arrependimento, Alex, se arrependam de estar fazendo o que eu não projetei para você. Arrependam-se disso. Volte-se para aquilo que eu projetei você para fazer. E você vai ser bem-aventurado naquilo que eu projetei você para fazer. Então, tempo e espaço, Deus não errou. O Alex, no dia que o óvulo da tua mãe foi fecundado, por isso que eu sou contra o aborto em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Porque naquele dia, uma palavra encontrou na terra um portal para ser liberado. E não tem a ver com quem fez, se o útero presta, se o pai presta, se a mãe está preparada. Tem a ver com Deus, que tem fé, que aquele útero vai liberar uma vida que pode redimir uma nação inteira. Pode estar naquele útero um presidente. E ninguém sabe. Que Deus escolheu para aquele tempo e para aquele espaço. Consegue entender? Agora, o tempo e o espaço é definido. A Zozô chegou agora. Minha vozinha já está na reta final. Ai, meu Deus, pastor, onde você viu falar isso? Filho, a vida é assim. Minha avó já está com 76. Espero que ela viva até os 99, 100. Ela diz que não. Ela, eu já passei da hora, eu quero sumir dessa terra. Eu espero que ela viva até os 100. Porém, reta final, querido. Reta final. E a minha pergunta é, quando chegar na tua reta final, você vai dizer, cumpri o que eu vim fazer? Ou você vai dizer,
nem sei o que eu vim fazer aqui. Então, entendam que Deus te formou. Você é uma palavra. Ele não errou. Você é um agente remidor. Tem um propósito nessa terra. E não importa se Deus te chamou para ser. É porque o evangelho do coaching vai dizer que todos vocês nasceram para ser o próximo presidente. Eu não penso assim. Eu penso que todos vocês nasceram para ser prósperos, para serem mais do que vencedores. Porque a Bíblia diz isso. Todos vocês nasceram para ser reis e sacerdotes. Mas eu creio que alguns vão estar numa atmosfera de povo mais rico, outro um povo classe média, um povo mais pobre, um missionário, outro empresário, outro. Não importa a tua área. O que importa é cumprir o teu propósito. Se você cumprir o teu propósito, bom, quando a palavra dele voltar para ele, ele vai dizer: bem-vindo, amados. Entra para o gozo eterno. E é essa tem que ser a nossa esperança. Gente, infelizmente não dá para falar mais, porque eu já passei 5 minutos. E eu não gosto de ficar atrasando, senão tem gente que depois fala: eu vou naquela live, o pastor fala que até às 7 não termina, aí eu tenho que trabalhar, aí fica falando mal da gente nas costas. Mas Deus não errou. Pastor, mas eu tive uma filha que veio doente. Deus não errou. Ele treinou a família, ele treina. Fizeram essa pergunta para mim semana passada. Pastor, teve uma moça que teve uma menina que teve um problema no cérebro e ela veio especial. E ela é especial. O que você acha? De alguma forma, a família está sendo treinada em fé, de alguma forma, há um propósito naquela criança. Em tudo há um propósito. E aquela criança é salva. Se tem uma coisa, essa criança, ela é justificada, porque ela não há condenação sobre ela. Não há lei que a puna, ok? Então, mas a criança nasceu, viveu. Uma outra pergunta que me fizeram um dia: pastor, mas a menininha nasceu com aquele probleminha no coração, sabe? Que nasce, fica algumas horas vivas e o que aconteceu, pastor? Não é possível, Deus não esperou. Cumpriu o propósito. A minha esposa perdeu 2 bebês. Os 2 cumpriram o propósito. Os 2. Mas foi sofrimento. Mas não tem problema. Eu vi eles na eternidade. E eles cumpriram o propósito deles. É que para mim e para você, um dia é só um dia. Mas para Deus, 1 minuto são 24 anos na eternidade. Porque, biblicamente, 24 não, 30 e poucos, eu não vou lembrar direito. 30 e poucos anos. 32 anos na eternidade. 1 minuto. 1 minuto. 1 minuto. 32 anos. Então, um dia para Deus é 1000 anos. Então, para você, uma vidinha aqui na barriga da mãe, que ficou 4 meses e perdeu um bebê, é só 4 meses, nem viu. Para Deus, aquela criança ali, meu amigo, já fez o que tinha que fazer, já foi na eternidade, já voltou, já trouxe coisa para a terra, já ensinou o pai, já liberou coisa para a mãe, já tá tudo certo. O problema é que a gente quer entender as coisas como eu expliquei esse dia numa live, de uma forma carnal, natural. Quem tenta entender as coisas natural, nunca vai entender. Entende as coisas de uma forma espiritual. Em tudo dá graça. Porque no final, é a vida eterna que conta. E no final, lá, nós vamos entender tudo. Amém? Gente, quero pedir que todos vocês continuem orando pela Isa. Também estamos orando pela... Como é que chama a moça lá, José? Kelly Bell. Kelly Bell. Pastor, uma curiosidade, na verdade, ontem eu não entendi a linguagem, porque é difícil entender a linguagem deles. Ela estava grávida, e aquela fotinha que eu mandei para o senhor já foi a criança que foi retirada de dentro do ventre dela. A criança, graças a Deus, está bem, mas está também hospitalizada, e ela está na UTI ainda. Essa mãe estava grávida. Não Olha entendi. que doido.
Não, estou contando para as pessoas. Essa mãe estava grávida e teve um AVC. E diagnosticada agora pelos médicos com morte cerebral. Tirou o bebê está bem, mas está com a mãe morta, bem dizer. No caso da Isa, que a Isabela nós está aqui com nós na live, acho que ela está aqui, eu vi ela agora há pouco aqui. A bebê está bem, tá, cada dia está numa batalha pela vida, mas nasceu de poucas semanas, mas a mãe está bem e a bebê está lutando. A Isabela estava feliz que ela pegou a neném no colo esses dias, primeira vez, mas a nenenzinha está lutando com força, a menina é guerreira, e nós vamos ver essa menina sair desse hospital, e no dia que ela sair, nós vamos parar a live só para festejar, em nome de Jesus. Mas você consegue entender os mistérios da vida? Para a Isa, é um projeto. Para essa outra menina, ela nasce com a mãe quase morrendo. No final, cada um é uma palavra e vai cumprir um propósito para o tempo e o espaço. Se tentar entender, você fica louco. Não dá. Nos cabe orar e fazer o que a Bíblia nos pede. Bater, pedir e buscar. Amém? Então eu gostaria muito, não vai dar tempo de eu fazer isso agora, mas que vocês todos vocês, tirassem um tempo do seu dia e orassem por essas pessoas. E lembrando que você que tiver algum pedido de oração, mande para mim, e eu vou estar externando aqui para que todos orem, pedir para as pessoas da intercessão da igreja, Alex, Leandro, Matheus, eu não sei quem de vocês que está lá, comunique o povo da intercessão para orar por esses nomes, tá? Eu já falei com os outros que me cobrem a intercessão, pedir a intercessão deles por esses nomes, e eu creio que a Izinha vai ficar bem, a mamãe aí vai surpreender, em nome de Jesus, hoje vai chegar lá e vai ter sinais nesse cérebro aí, vamos ver uma melhora em nome de Jesus, hein? E a Isa, eu creio que semana que vem o médico já vai estar chamando a mãe dela e vai falar, vem cá que aconteceu um milagre louco aqui, isso aqui é fantasmagórico, eu nunca vi, essa menina aqui já está no jeito de ter alta. Vai ser poderoso. Amém? Gente, segunda-feira eu continuo nesse mistério aqui que eu disse que Amém. esse aqui é poderoso. Espero que vocês estejam gostando, porque esse assunto eu gosto muito. Amém. Deus os abençoe. Amém.